Olá, minha galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Tom, Eletricidade e Segurança. Pessoal, nossa playlist aqui falando francamente, hoje trarei para vocês um pouco do artigo 472 da CLT, que versa sobre a justa causa. É um tema importante para todos os trabalhadores, independentemente da área, porque todos os trabalhadores estão sujeitos um dia, né, a sofrer aí algumas penalizações relacionadas às diretrizes do artigo 482 da CLT sobre a nossa justa causa. Minha galera, é um decreto de lei número 5.452 de 1º de maio de 1943. Então, é uma lei antiga e que vigora até os dias atuais. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. Liga no tom, se liga no tom, se liga no tom, tom, tom. Se liga no tom, se liga no tom, se liga no tom, 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 tom. Vem com o estudante, se liga no tom. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ei, ei, ei. Se liga no tom. Eu trago uma abordagem sobre a dispensa por justa causa do trabalhador, porque a própria lei brasileira ela não é conclusiva, é uma doutrina que não é conclusiva em relação ao tema justa causa. As espécies abarcadas pela lei brasileira, elas não contemplam aspectos, por exemplo, psicológicos e familiares do trabalhador que é dispensado da empresa, principalmente quando a causa ou o motivo não é justo. O entendimento alcançado da justa causa acontece após o trabalhador ter praticado outras faltas anteriores, por exemplo, advertência, uma suspensão ou por uma falta grave, né? Aquela falta desde que seja grave. Galera, logo de cara eu falo para vocês, é um tema extremamente importante, porque você que é trabalhador, amanhã depois possa ser que você seja enquadrado pela empresa em nenhum desses atributos da lei do artigo 482 que eu vou estar citando aqui. Então é importante você estar a par dessas situações para que você não entre ali em uma situação complicada, porque uma demissão por justa causa, ela afeta, além do cara ficar desempregado, afeta também os aspectos morais do cidadão. Né? A autoestima do cidadão fica lá embaixo, o cara foi demitido por justa causa, perdeu o emprego, saiu sem direito a nada e ainda tem a questão social e moral que fica meio abatida. Existem casos que o empregador ele demite o funcionário por justa causa de forma equivocada. Então é um triste acontecimento. Então pode acontecer do cara tomar uma justa causa, né, de forma equivocada. Então, o fato do cara receber uma justa causa, uma voz de justa causa, não significa que configurou, porque ele pode impetrar na justiça e tentar reparar esse erro, né, da empresa. Acontece, existem casos de a empresa enquadrar o funcionário como justa causa e depois, lá na demanda judicial, no litígio, observou-se que foi um grande equívoco do empregador. O ideal seria uma observância de caráter punitivo da justa causa, ali por trabalhador naquele primeiro momento, sendo o certo como medida correta efetivamente a aplicação da advertência depois da suspensão e ao final a dispensa do empregado por justa causa. Então é bom que se siga esses parâmetros. Primeiro de uma advertência, depois de uma suspensão, aí sim eu vou aplicar a sanção de justa causa ali para com o funcionário. A justa causa, minha galera, ela parte do empregador para com o funcionário, quando este viola algum dispositivo legal que é previsto no artigo 482 da CLT. Para que possa prosperar a justa causa, necessário é preencher os requisitos essenciais que diz tal artigo. A dispensa por justa causa é o término do contrato, tendo como objetivo a falta cometida pelo empregado.
A justa causa é a forma de dispensa decorrente de ato grave praticado pelo empregado, implicando na cessação do contrato de trabalho por motivo devidamente evidenciado, de acordo com as hipóteses previstas na lei. Então, observe que uma das coisas mais marcantes na demissão por justa causa é a quebra total de confiança entre o empregador e o empregado. É uma quebra total de confiança. Minha galera, eu quero deixar claro, a justa causa, quando ela é aplicada no trabalhador, é bem provável, em alguns casos, que o trabalhador recorra via justiça. E lá tem que ser evidenciado que, de fato, configurou o que está previsto no artigo 482 da CLT. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que a empresa pensa. É o que já está pré-formado, vamos dizer assim, no artigo 482 da CLT, aquele decreto de lei de 1943. E para fechar o nosso entendimento sobre o que seria uma justa causa, minha galera, entende-se como justa causa a dispensa que o empregado provoca ao cometer o ato ilícito que viola sua obrigação legal ou contratual para com o empregador, tornando-se impossível sua permanência na empresa. Agora, algumas espécies de justa causa, que eu tanto falo que está ali no artigo 482 da CLT. Eu vou ler para vocês aqui. Ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha ou for prejudicial ao serviço, condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação do segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, prática constante de jogos de azar. Então, aí são os requisitos, né? São as diretrizes mostradas pelo artigo 482, que o trabalhador, em algum momento, ele pode ser enquadrado numa questão de litígio aí, por justa causa. Pessoal, eu vou destacar agora cada uma dessas situações que eu li. Ou seja, eu vou explicar o que seria uma desídia. A gente vai ver o que seria de fato um ato de insubordinação, improbidade. Minha galera, é o ato lesivo contra o patrimônio da empresa ou de outra pessoa, ou pode ser do seu próprio colega, e isso esteja relacionado ao trabalho. Então, aí é uma das figuras que pode configurar uma justa causa. O mau procedimento é o comportamento irregular do empregado, incompatível com as normas exigidas pelo senso comum do homem médio. Tá vendo aí? Outra situação também que é destacada no artigo 482 da CLT, e eu cito para vocês: negociação habitual é o ato da concorrência desleal ao empregador ou inadequado ao exercício paralelo do comércio à sua causa, exigindo, nesse caso aí, uma habitualidade, ou seja, é algo que já existe um hábito do cara estar praticando isso daí. Galera, desídia, o próprio dicionário diz que é uma disposição para se fazer qualquer esforço dentro do trabalho, ou seja, preguiça, o cara está ali para trabalhar e está com desídia, com preguiça, isso também é complicado. Insubordinação, é o cara que não respeita as ordens superiores. Aí dentro dessa insubordinação, eu abro um parêntese para você. Existem situações que o cara está ali ocioso, por motivo alheio à sua vontade, a empresa decidiu deixar ele lá no setor de serviço. Ele não está trabalhando, está parado. Aí de repente surge ali uma coisa para fazer.
uma atividade, só que aquela atividade não compete com sua função. Aí, muitas vezes, o funcionário não quer ir fazer porque não é a função dele. A empresa pode querer que ele assine advertência, já pensando em promover uma justa causa contra ele. Então, isso aí é ilegal. Isso aí configura desvio de função. É outra história. Lembra que eu falei no início desse vídeo que muitas vezes a empresa enquadra o trabalhador como justa causa e quando vai ver lá na demanda judicial não configurou uma justa causa, se vê que cometeu um grande equívoco, são essas situações. Uma coisa é o cara estar lá ocioso na empresa sem fazer nada, o motivo que ocorreu isso não é culpa dele, quebrou uma máquina, faltou uma peça, faltou o produto, então ele não tem culpa, ele está lá parado. Aí manda o cara fazer uma função que não é aquela que ele foi contratado para fazer. E caso ele não queira ir, acontece situações de a empresa querer enquadrá-lo como ali insubordinação. E muitas vezes não é. Agora, o que eu aconselho a você? Vai e faça. Você não está parado sem fazer nada, a empresa não está mandando você fazer, pegar umas caixas, puxar alguma coisa, chegou um carregamento, vai lá ajudar, não tem problema. Eu aconselho você a fazer isso. Não tem problema. É uma relação amistosa que tem que existir entre o trabalhador e o empregador. O empregador não é nenhum monstro, galera. O empregador é uma pessoa jurídica que tem um comércio, que tem um empreendimento e precisa de mão de obra e te contrata. Onde é que está a maldade nisso? Nenhuma. Então tem que existir uma harmonia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Galera, falar sobre justa causa é sempre um tema de infelicidade por empregado, mas são tipicamente causas que estão previstas em dispositivo legal que autorizam o empregador a dispensar o empregado por justa causa. Eu saliento ainda que um ponto importante é que os empregadores eles estão cada vez mais despreparados. Falta preparo acerca do tema, falta preparo acerca do que de fato seria uma justa causa para que seja aplicada com êxito. Tem casos que o empregador aplica a justa causa ao empregado, mas na verdade acaba se precipitando, pois não seria o caso de uma dispensa do empregado por justa causa, nas hipóteses constantes no artigo 482 da CLT. Então existe um despreparo por parte do empregador em relação ao momento de enquadrar o trabalhador ali por justa causa. Então é um tema delicado, tanto para o empregado quanto para o empregador. Imagine aí você enquadrar o cara na justa causa. Existe um pensamento ignorante entre os trabalhadores e até alguns empregadores de que justa causa é porque o cara estava subtraindo material da empresa. Não, existem vários fatores que podem levar a justa causa. Eu citei aqui no nosso vídeo, né? Por exemplo, um ato de desídia é preguiça. Não necessariamente o cara está subtraindo algo da empresa. Então existe um pensamento equivocado, né, entre o povo em relação a uma demissão por justa causa. Existem N fatores que pode o trabalhador ser enquadrado como justa causa, e a justa causa é um instrumento imprescindível à disposição do empregador, pois caso não fosse prevista, estaria à mercê de condutas desabonadas e indesejáveis praticadas pelos empregados, não tendo como aplicar-lhes a devida punição. Então, a justa causa é um atributo que está ali garantindo que ao empregador que o trabalhador vai executar as suas atividades com excelência, vai respeitar a hierarquia da empresa e, além do mais, vai manter o nível de confiança entre patrão e empregado. A partir do momento que o empregado ele começa a agir de qualquer forma que fira os parâmetros da lei, aí o empregado tem como defesa o artigo 482 da CLT de 1943. Então fica aí a dica do Tom para você que é trabalhador. Honre seu emprego. Emprego não está fácil, está difícil. Trabalhe com respeito às lideranças. Respeitem as pessoas que te lideram. Já passou do tempo desse tipo de mentalidade, da gente querer ser melhor que o outro por querer ser melhor. Você está em uma função, respeite quem está acima de você, hierarquicamente falando. Beleza? Se não quer trabalhar, fica mais bonito você chegar lá no RH.
Ó, eu queria minha dispensa aqui. Não estou aguentando trabalhar, não quero trabalhar. Eu quero ir para casa. Você peça as contas. Não quer trabalhar, peça as contas. Agora, não bagunce. Não faça movimentos desleais para com o empregador. O cara te contratou e como recompensa ele ganha o quê? Uma desconfiança, uma deslealdade por parte do empregado. Isso aí não é bom, né? E fique atento, meu querido, que muitas vezes você se envolve em situações que pode te enquadrar em justa causa e depois você pode até estar esquecido das questões, né, dos aspectos morais. Como é que você vai encarar a sua família? Imagine aí, você foi demitido por justa causa por um motivo pesado. Como é que você vai encarar a sua esposa? Primeiro você vai chegar lá mentindo, né? E aí o que é que vai acontecer? Cadê os seus direitos trabalhistas? Não vai ter. A questão moral, como é que você vai encarar os seus colegas de serviço na rua, onde você passar? Então, são coisas que muitas vezes o cara que está praticando o erro não pensa, mas que vai acontecer. Então, fica a dica do canal do Tom para vocês. Vou ficando por aqui. Se você gostou do material, deixa o seu like, deixa um comentário aí com a gente, para a gente debater. Se eu não souber, eu pergunto a quem sabe. Galera, eu sou um técnico de segurança. Mas se eu não souber, eu pergunto a amigos meus que são advogados, e ele vai estar ali esclarecendo, eu passo para você, beleza? Vou ficando por aqui. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação.